Miqués, tem esperança, cara, a recuperação? Tem recuperação a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ou a Polícia do Rio de Janeiro em geral? Tem uma catástrofe. Não, olha só, eu falo assim, vocês pensam que eu tô brincando. Não, mas é sério, olha só. No militarismo, a gente tem um ditado que diz que a merda une, tá? A merda une. Porque quando tá todo mundo na merda, ou você se ajuda e resolve o problema, ou vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. E assim, enquanto não há incômodo, as pessoas não se movimentam. Por exemplo, você sempre vai ver um médico falando assim, tem que beber 2 litros de água por dia. Mas geralmente a gente bebe água só quando a sede bate. Poucas pessoas conseguem focar em beber... eu tenho que beber 2 litros de água todo dia. E isso é para a reestruturação da sociedade também. Por quê? Vamos lá. Enquanto a situação tá cômoda, enquanto tá confortável, por mais que a gente sabe que tá ruim, mas você ainda consegue trabalhar, você consegue estudar, você consegue ir pra igreja, você tem um mínimo de conforto. Então as pessoas acabam falando, isso não é problema meu, alguém vai resolver. E todo mundo espera um salvador aí pra chegar... Bolsonaro e Lula. Os dois são salvadores em viés diferentes. Mas são tidos pela população que os elegeu como salvador. O Bolsonaro como bastião... O brasileiro tem muito isso, né? Essa questão de achar que o que vai mudar o Brasil é uma pessoa. Exatamente. O cara vai chegar ali, vai dar um plim-plim ali e a parada vai mudar. Ele esquece de analisar ali um projeto de governo, um projeto político, né? As ações ali daquela pessoa e acha que o cara vai chegar ali e vai ser a solução de tudo, né? Isso aí. O brasileiro tem muito essa questão do salvador da pátria. Entendeu? Né? O Bolsonaro como o bastião contra a corrupção, o cara que ia promover mudanças na segurança pública, e o Lula como o cara que vai botar comida na mesa e tal. Então, assim, o brasileiro, ele elege alguém para resolver os problemas dele, mas ele não quer resolver os seus próprios problemas. O brasileiro não quer fazer a parte dele. O brasileiro não quer parar num sinal. O brasileiro não quer deixar de jogar lixo no chão. O brasileiro não quer pagar a luz. Eu falo, cara, eu tive gato também. E quer depender do Estado para tudo. E quer depender do Estado para tudo. Quer que resolva o problema dele. Cara, o que eu acho interessante é porque esse mesmo cara que hoje luta aqui para depender do Estado, ele viaja para um país lá fora, muitas das vezes vai apenas com um casaco debaixo do braço, e chega lá, ele não tem aquela dependência do Estado igual ele tem aqui. Em 1 ano, 2 anos, esse cara tá com casa, tá com carro, tudo, porque lá ele tem que trabalhar. E aqui o cara quer viver do... Espera que o Estado dê tudo. Mamando na tetinha do governo o tempo todo. Justamente. E aí, quando você delega ao Estado o seu bem-estar, a sua segurança, a sua saúde, todo o resto, o Estado vai definindo como que as coisas são. Então, a não ser que entre lá em cima... lá em cima não, um só não vai resolver. Mas se nos espaços de tomada de decisão, nos espaços de tomada de poder entrarem pessoas honestas, a coisa começa a mudar. Porque a polícia, ela cumpre a lei. E hoje, por exemplo, a polícia ela não pode simplesmente tomar um morro como deveria, porque as regras de engajamento são diferentes. A gente não pode... Não tem como... o Exército, por exemplo, quando teve a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, o Exército pediu para que se estabelecesse a lei do abate, que era basicamente o seguinte, um atirador de elite num ponto alto, o maluco tá andando armado, ele vai lá, filma, fotografa, comprovou que o cara tava armado e atirou. Aí neutralizou, se ele morrer é problema dele, mas neutralizou aquela ameaça, e aí a tropa em solo vai lá e consegue pegar o elemento, socorrer, se der tempo, e recuperar o armamento sem iniciar um tiroteio que coloque em risco a vida dos policiais, dos militares do Exército e da própria população do local. Agora, essa lei foi aprovada? Não foi. Isso nunca saiu do papel. Então, as nossas leis, elas não permitem que a coisa ande direito. E aí o cidadão de bem, o cara que tem boas intenções, o que ele faz? Ele fala, isso não é problema meu, outra pessoa vai resolver, ou ele pensa assim, se eu entrar lá, eu vou ser só mais um. E passa adaptando sua vida naquilo ali. E não é só isso, é o medo também. Como você perguntou antes, e a questão da corrupção, as pessoas te obrigam e tal. Não, ninguém te obriga. Só que as pessoas, o cidadão comum, ele tem esse pensamento que vão te obrigar. E aí o que acontece? Ele não quer entrar pra polícia, ele não quer entrar pra política. Tá cômodo ali, pra que eu vou entrar no salseiro desse aí? Vou entrar nesse problema. Arrumar problema com o meu irmão. E aí o resultado é que quem ocupa? Só o sacana que já quer entrar pra isso. Eu lembro que um conhecido meu, durante o meu curso de formação, ele já falou assim, irmão, sempre perdi dinheiro pra polícia na rua, que eu andava de moto sem habilitação. Agora que eu sou policial, eu não vou pegar dinheiro dos outros. Olha só,
cara Você tá já entendendo? entrou... O cara já entrou pra isso. Aí, pô, eu não, cara. Eu quero entrar pra fazer a diferença. Só que aí tem gente que quer fazer a diferença, mas tem medo. Esses dias, por exemplo, eu tava conversando com uns políticos da Angola. Tô prestando consultoria, né, pra alguns projetos políticos aí. E aí, a gente trocando ideia e falando como é que pode fazer, dando alguns exemplos bons aqui do Brasil e tal. E aí, a gente perguntou, pô, mas por que vocês não estão fazendo isso ainda? Aí a menina respondeu assim pra mim, porque a gente tem medo. Porque lá na Angola, irmão, embora eles se digam democráticos, não tem democracia lá não, tá? Pelo que eu fiquei sabendo, eu não conhecia o cenário político de Angola, mas se você fizer uma reunião política anti-governo, a polícia entra lá, bala de borracha, bomba, Caramba. prende, ameaça tua Não família, sabia, não. corta a internet da região pra não ter como divulgar as informações. A parada lá é muito Doideira. louca. Mas é isso, a maioria das pessoas tem medo. Então, quando tiver uma catástrofe, o sistema reseta. Entendeu? Caramba. É só uma catástrofe, irmão. Sério, só uma Elimina catástrofe. tudo. Entendeu? Começa do zero. Começa do zero. Formato HD, Só uma catástrofe. formato SD card e vamos começar do zero. Porque assim, vamos mudar o presidente. Beleza, muda o presidente. Mas ainda tem um monte de governadores, tem um monte de comandante de batalhão que tá na sacanagem, tem secretário, tem deputado, tem juiz. Você E aí, acha- tem que mudar tudo.